E primeiramente quero agradecer a Deus First of all, I'd like to thank God por estar aqui nesta manhã for being here this morning, e ter esse privilégio de trazer uma mensagem da parte dele. for the honor of being here and bring a word from Him. E hoje o que Deus quer falar com a gente And today, what God wants to speak to us, vai ser mais um conselho. it's going to be more like an advice. Então hoje eu terei um papel mais de conselheiro, So today, I'm playing a role more like a counselor de trazer conselhos para você. to bring you an advice. Então eu vou falar sobre muitas coisas aqui, So I'll be talking about many things here, mas pode acreditar que não virá de mim. but you can trust that those words not going to come from myself. Virá do próprio Senhor Jesus. They come from the Jesus Christ, from Jesus Christ. É Ele que me aconselhou So primeiramente He's the one that advised me, first of all, e também vai aconselhar vocês aqui and nessa manhã. also going to advise you all. Então Deus tem algo muito importante para falar para nós. So God has something very important to talk to you tonight, this morning. E Ninguém percebeu. fica lá. E é conveniente e é muito propício So it is convenient eu falar disso logo no começo do ano, me talking about this in the beginning of the year, porque hoje é o dia 7, because today is the 7th. então a gente tem mais aí 11 meses, 12 meses e alguns dias. So that means we have 12 months to go through. Não sou muito bom em matemática, With math. desculpa aí. Neither am I. E o que Deus quer falar com a gente é sobre propósito, So, and what God wants to talk to us about is having goals, é sobre objetivos, having goals, sobre focos, purpose, sobre outras coisas mais. many other things. Eu creio que Deus tem um propósito na vida de cada um aqui. So I believe that God has a purpose in each one of your lives. Eu não tenho dúvida sobre isso. So I have no doubts about it. Muitos aqui já podem levantar as mãos e dizer, cara, Deus, eu sei qual é o propósito de Deus na minha vida. So many of you, I believe, they can put your hands up and say, God has a purpose in my life, and I know it. Mas nós temos dois sentidos quando falamos de propósito. So we have two sides when we talk about goals. Nós temos o sentido do propósito de Deus de uma forma geral, So we have the side when we talk about the purpose of God, like in a general way. que eu creio que é o propósito maior de nós estarmos aqui nessa terra, Which I believe is the biggest purpose that we are on this earth. é de nós compartilharmos o seu reino, So it is from us sharing His kingdom, é de nós pregarmos a palavra dele, taking His words, é de nós sermos exemplos, also being examples, é de nós brilharmos neste mundo. and also for us to shine in this world. Então eu acredito que se eu e você estamos aqui nessa terra ainda, So I believe if you and I are on this earth yet, tem um propósito geral que é a salvação de vidas. there is a purpose, a general purpose, which is the salvation. E é por isso que você está aqui nesta manhã. And that's the reason why you are here this morning. E é por isso que Deus tem usado várias pessoas ao redor do mundo. And that's why God has used so many people around the world. Só que tem também o outro tipo de propósito, But there's also another side, it's another type of purpose, que é o propósito específico. which is the specific purpose. Então Deus tem um propósito geral, So God has a general purpose, mas cada um de nós tem um propósito específico. but each one of us have a specific purpose. Então alguns têm um propósito de estar especificamente na obra do Senhor 100%. So some of you have a specific purpose to be in the work of God 100%, Mas outros não. but others not. Eles vão ter que dividir isso na sua vida. They will have to balance this in their lives. Estão espalhados pelo mundo os advogados, os engenheiros,
os secretários, enfim, todos os tipos de profissões. They're out there in the world like secretaries, lawyers, etc., etc. E que ao mesmo tempo eles estão cumprindo o propósito de Deus também. And at the same time, they are fulfilling the purpose of God in their lives. Então eles entenderam que por meio da sua vida secular, eles também estão fazendo a obra de Deus e entenderam esse propósito específico. So they understood that through their lives in this world, on this earth, they're doing their specific purpose. Então eu tenho certeza que você tem um propósito específico para cumprir também nessa terra. So I'm sure that you also have a specific purpose to fulfill in this earth. Mas de repente nessa manhã você se encontra não sabendo qual é esse propósito específico. Well, let's say this morning you find yourself not knowing this purpose in your life. E é isso que eu quero tratar especificamente nessa manhã. And that's what I want to talk on this morning. Aqueles que ainda não sabem para onde ir. Those that yet don't know where to go. Talvez você já é uma pessoa formada. Maybe you are someone that's already a degreed person. Talvez você já tenha o seu emprego. Maybe you already have your job. Mas você está perdido. But you're lost. Você está confuso. You're confused. Você está sem objetivo. You have no purpose. E é aí que está o grande problema. And that's where the problem is. Porque quando a gente não tem um propósito específico e quando a gente não tem um objetivo na nossa vida, Because when we don't have any specific purpose and when we don't have a goal in our lives, nós estamos desperdiçando nosso tempo. we are wasting our time. E o Peter, na última pregação de fim de ano, ele falou sobre isso. And Peter preached on this on the New Year's Eve, Que a gente não pode mais desperdiçar tempo. that we cannot anymore waste our time. Então todo o propósito vai te levar a um objetivo. So every purpose is going to bring you to a goal. E para todo objetivo é preciso foco. And to every goal, it takes a focus to be focused. E com este foco, nesse objetivo, ele vai te levar a um alvo. And being focused on this goal is going to bring you there all the way. Então nessa manhã, eu quero falar para vocês So this morning, I want to say to you que você precisa neste ano that you need in this year traçar um objetivo para a sua vida. set a goal to your life. E aí, agora eu vou falar do primeiro texto, que é Juízes We're going to read a verse in Judges. 13, 5. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Eu quero me atentar para a última parte do versículo. So I want to bring you to the last part of the verse. Diz assim: e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. And he will take the lead in delivering Israel from the hands of the Philistines. Nesse caso aqui, há um objetivo muito claro na vida de Sansão. So in this case, there is a very clear purpose Que o próprio Deus colocou na vida dele. that God has put in his life. Ó Sansão, você vai iniciar a libertação do povo de Israel. So that Samson would take the lead and deliver Israel from the hands of the Philistines. Sim. E às vezes, na nossa vida, só que de repente na sua vida, não está acontecendo como aconteceu na vida de Sansão. And sometimes in your lives, in my life, it doesn't happen like it happened in Samson's life. Você não sabe qual é o objetivo para esse ano. So you don't know what the purpose is in your life, what the goal is. Você ainda não traçou um objetivo nesse ano na sua vida. You haven't set a goal yet in your life. Então você se pergunta: So you ask yourself, fico na Irlanda por mais tempo? so do I stay in Ireland for any longer? Ou volto para o Brasil? Or do I go back to Brazil? Vou para Portugal? Do I go to Portugal? Ou fico na Irlanda? Do I stay in Ireland? Poxa, mas tem os Estados Unidos. There is the United States. Ou mas tem o Canadá. There's also Canada. E você está perdido. So
But you were lost. Eu estudo ou eu trabalho? Do I study or do I work? Ou faço as duas coisas? Or do I do both? Ai, Jesus, me ajuda. No, Jesus help me. E às vezes você está se encontrando assim. And sometimes you find yourself like this. Mas o que nós precisamos é entender But we have to understand this. que se Deus não falou nada para você, If God hasn't spoken anything to you, e você está com dúvida, and you have e doubts, você está confuso, you're confused, o que você não pode fazer what you cannot do is é parar no tempo. stop in time. O que você não pode fazer What you cannot do is é esperar as coisas acontecerem. wait until things happen. Então, o primeiro conselho aqui nessa manhã: So the first advice in this morning, faça alguma coisa. do something. Saia do seu plano de conforto. Step out of your comfort zone. Porque se Deus não falou nada, meu irmão, Because if God hasn't spoken anything, porque Ele está te dando a liberdade de você escolher. it's because He's given you the freedom to choose. E quando você escolher, And when you choose, pode ter certeza, so you can be sure se as coisas não caminharem bem, that if things doesn't go your way, se não der certo, if things doesn't work out, é porque não era da vontade dele. it's because those things weren't from God's will. Mas nós precisamos tomar uma posição, But we have to take position. porque os dias se passam, Because the days go by, se passam muito rápido. they fly. Os anos se passam muito rápido. The years go by very Não é verdade? Yeah, it is. Quantos aqui achavam, não, quando eu fizer 30, quando eu fizer 25? So how Olha many aí. of you thought before, like, oh, when I'm 25, when I'm 30 years old, E hoje você tem 35. and today you're 35. Você fala, uau, You say, wow, caramba, o tempo passou muito rápido. O it tempo went passou- by so quick. E Deus falou comigo fortemente durante essa semana. So God spoke to me in a very strong way throughout this week. Fernando, você não pode perder mais tempo. Fernando, you cannot waste any time anymore. Até porque você não está mais, né, nessa culpa toda de idade, essas coisas. Nesse privilégio todo, né? Even because you're not that young anymore. So wait. Eu vou dizer para vocês, porque assim, quando você tem 20 anos, tem 18, So I'm gonna say to you, você fala assim, ah, estou muito novo, when you are 18, when Vou fazer 20 monte years de- old, you say, oh, I'm very young. vou fazer um monte de coisa aí sem sentido, mas vamos ver o que vai dar. I'm gonna do so many things, no nonsense things, and let's see what happens. Só que a idade vai avançando, você vai dar um jeito da minha vida. But as you grow old, so you think, I have to do something now. Então Deus não quer que você fique parado. So God doesn't want you to stay still. Deus quer que você tome uma posição. God wants you to take position. Deus quer que você seja igual Paulo. God wants you to be like Paul. Vamos lá para Atos 16, 6 e 7. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Olha só, Paulo, ele tentou várias possibilidades de pregar a palavra. So look, Paul, he tried many possibilities to preach the word, Mas o Espírito Santo o impediu. but the Holy Spirit stopped him. Peraí, se o Espírito Santo impediu, é porque o Espírito Santo não tinha falado para ele antes do que ele teria que fazer. So that means if the Holy Spirit stopped him, that means that the Holy Spirit hadn't spoken anything to him before. Porque se o Espírito Santo tivesse falado para ele, Because if the Holy Spirit had said anything to him, ele saberia qual lugar, então ele não perderia tempo, certo? so he would have known what the place is, so he wouldn't be wasting time. Mas Paulo está nos ensinando algo maravilhoso aqui. But Paul is teaching us something beautiful here. Que ele não era homem de perder tempo. That he wasn't a man of wasting time. Ele falou,
Ele já tinha entendido o chamado dele. So he already had understood his calling. Então ele pensou, cara, eu tenho que pregar a palavra. So he thought, the only thing I have to do is to preach the word. Então eu vou botar minhas mochilas nas costas e vou embora. So I'll pack everything, I'll go. E vou às nações, e vou às cidades. I'll go to the nations, go to the cities. Se acontecer alguma coisa diferente, If anything different happens, algum impedimento, anything trying to stop me, então por que não vai ser da vontade de Deus? so that means that thing is not from the will of God. Mas Paulo não está parado. But Paul is not stopped, it's not static. Ele está seguindo a vida dele. So he's keeping going with his life. Então, meus irmãos, So brothers and sisters, nós precisamos tocar a nossa vida. so we have to keep going with our lives. Não podemos mais perder tempo. So we cannot waste time any longer. Em Salmos, capítulo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias, Teach us to number our days, para que o nosso coração alcance sabedoria. that we may gain a heart of wisdom. Eu vejo aqui nesse versículo, So I can see in this verse, você vivendo os seus dias you living throughout your days e andando com sabedoria, and walking in wisdom e andando com objetivo. and walking with the goal. E aí você andando com objetivo, So when you walk with the purpose, você não vai estar perdendo o seu tempo. you're not going to be wasting your time. Se não deu certo, meu irmão, So if it doesn't work, vai para o outro objetivo. so go to another purpose, another goal. Esse que eu quero falar, que é o foco. So that's what I want to talk about, which is the focus. Porque o objetivo também sem o foco Because the goal without a focus faz também a gente desperdiçar tempo. also makes us waste time. Faz também a gente se decepcionar e trazer sofrimentos em nossa vida. Also makes us to bring harm to our own lives. A gente pode ver a vida de Sansão mesmo. So we can see in Samson's life, Qual foi o objetivo traçado, o propósito traçado na vida de Sansão? which was the purpose in Samson's life. Iniciar a libertação do povo de Israel. So initiate the delivering of the Israel people. E ele fez isso? Did he do it? Ele cumpriu? Did he fulfill it? Cumpriu. He did. Não cumpriu da forma que eu acredito que Deus queria, mas ele cumpriu. He didn't do it in the way that I believe that God wanted, but he did. Porque no final da vida dele, que foi um final trágico, Because in the end of his life, which was a tragic end, ele pede a Deus que Deus enche ele de força novamente. so he asked God, may God fulfill him with strength. E quando ele derruba as colunas do templo, onde 3.000 pessoas, muita gente estavam lá, And when he breaks the columns, the three columns, the columns with the temple, which there was like 3,000 people in. a Bíblia diz que todos os líderes dos filisteus estavam lá. The Bible says that all the leaders of the Philistines were there. Então o templo cai e mata todo mundo. So the temple falls down and kills everybody. Ele iniciou a libertação, já começou já o início da libertação. Muitos filisteus morreram, So there he initiated the delivering of the people. os líderes morreram. The leaders died. Mas se a gente for ver a vida de Sansão, But if we were to see the life of Samson, ele perdeu o foco em muitas vezes. he lost his focus many times. Quando ele se envolve com Dalila, When he had an affair with Delilah, o foco dele já não estava mais na questão da libertação his do focus, povo. É isso mesmo. his focus was not anymore in the delivering of the people. Israel people. Sansão não podia se envolver com a mulher do seu povo inimigo, não podia. Samson could not mess up with a woman, Do povo inimigo. with the woman from the enemy's side. Então isso tirou o foco de Sansão muitas vezes.
So that took out the focus from Samson. E trouxe sofrimento para ele. Brought him suffering. Vemos a vida de Pedro. So we can see that Peter's life. Naquela história que ele está no mar e Jesus está ali andando sobre as águas. He's in the ocean and Jesus is walking upon the waters. E em algum momento da sua caminhada sobre as águas, In a certain moment of his walking upon the waters, ele perde o foco em Jesus. so he lost his focus in Jesus. Ele estava olhando para Jesus. He was looking at Jesus, Só que a tempestade but the storm assustaram ele. The storm scared him, E aí o foco dele foi para a tempestade. so his focus moved to the storm. E aí o objetivo, que era o alvo dele, que era Jesus, So the target, which was Jesus, não foi atingido como deveria ser. was not reached as it should have. E aí ele começou a se afundar. So he began to sink. A gente pode ver também o povo de Israel. You can also see the Israel people. O povo de Israel tinha um objetivo logo que saiu da terra do Egito. So Israel people had a goal even after, right after they left Egypt. Então o que Deus queria deles era obediência, So what God wanted from them was obedience, era temor a Ele, was fear. mas no decorrer da caminhada até a terra prometida, But throughout their walking until the promised land, eles perdem também o foco. they also lose their focus. E é tão grande que eles perdem esse foco, But it is so big, the fact that they lose their focus, que a caminhada acho que durava uns 3 dias. that the walking, I think, would take them 3 days. Eles passaram 40 anos no deserto. So like 40 years went by. Ou seja, muitos não conseguiram atingir o seu objetivo So many of them didn't make it porque faltou foco. because they lacked focus. Então a falta de foco no seu objetivo So the lack of focus on your goal faz você perder tempo, makes you waste time, de repente vai fazer você não alcançar o seu objetivo, makes you not reach your goal, your target. mas de repente você até alcance, But you might be able to do it, mas vai ser com muito sofrimento. but it's going to be throughout suffering. E eu creio que não é isso que Deus quer. And I believe that's not what God wants. Eu acredito que não era isso que Deus queria para a vida de Sansão. I believe that wasn't what God wanted to Samson's life. Eu acredito que não era da vontade de Jesus ver Pedro se afundar. So I believe that it wasn't from the will of God seeing Peter sinking. Eu acredito que não era da vontade de Deus ver o povo de Israel se perder no deserto. I believe that it wasn't from the will of God seeing the people from Israel getting lost in the wilderness. A vontade de Deus era que todos adentrassem a terra prometida. The will of God is that all of them would make it to the promised land. Então a gente precisa de foco. So we need focus. Então você já traçou o objetivo esse ano? So have you already set a goal to your life this year? Ainda não? Not yet. Então está na hora de traçar. So it's time to. E quando você traçar, And when you do, foca no objetivo. focus on this goal. Focus on this goal. Concentre as suas energias nesse objetivo. So focus all your strength on this goal. Porque a coisa mais difícil Because the most difficult thing is você perseverar naquilo que você quer alcançar. you to persevere in the thing that you want to reach. Então, se você aqui quer ter um inglês fluente, So if you here want to have a fluent English level, se seu objetivo em estar aqui é aprender o inglês realmente, if your purpose here is really to learn English, então foca nisso, so focus on this, porque você vai conseguir. because you're going to do it. Se seu objetivo é trabalhar, porque você tem um objetivo maior também lá na frente, né? Muitos aqui vão casar, que eu estou sabendo. Glória a Deus. If your goal is to work, maybe because you're going to get married in the future or something like that.
Então foca no trabalho So focus on your work e trabalhe bastante para juntar dinheiro and work hard to save money. e por amor a Jesus. E por amor a Jesus. And for the love of Christ. Passa bem longe da Pênis, Go far from things. Google Boss, Google Boss. Arnold. Ireland. Gente, passa longe dessas lojas, So go far from those shops. porque você, casal, Because you as a couple, vocês precisam juntar dinheiro para casar. so you have to save money to get married. Vai ter aluguel, It's gonna be rent. tem um monte de coisa aí, né? Quem quer casar sabe. Yeah. Unfortunately. Então eu não sei qual é o seu objetivo, So I don't know what your goal is. mas eu creio que se você já traçou e você focar nele, você vai conseguir. But I believe that you have set one, so you're gonna make it. E se você não conseguir, And if you don't do it, if you don't make it, que isso também pode acontecer, so which is also a possibility, você direciona para outro lugar. so you move on to the next. Porque Deus, Because God Ele vai te abençoar esse ano. is gonna bless you this É year. promessa de Deus. This is a promise of God. Ele está com você. He's with you. Você não confia nele? Do you not trust Him? Você não tem Ele como Deus na sua vida? Do you not have Him like as a savior of your life? Então continue servindo Ele. So trust and continue serving Him. Continue buscando Ele. Continue seeking Him, Porque Ele está com você. because He is with you. Ele vai abençoar He's gonna bless o esforço das suas mãos. the effort of your hands. Mesmo Sansão tendo feito tantas coisas erradas na vida. Even though Samson had done so many wrong things in his life, Nos 47 do segundo tempo, at the 47th of the second half, Deus teve misericórdia dele e ouviu o clamor dele. God was merciful of his life, Para que a palavra dele não caísse por terra. so that his word would not fall on the earth. Então, meus irmãos, nós precisamos confiar no Senhor So brothers and sisters, we have to trust in God e dar o nosso passo. and give a step. Agora, que momento você está vivendo hoje? So what's the moment that you're living today is? Porque também o momento que você está vivendo hoje Because also the moment that you're living at the moment também pode fazer você perder tempo. also can make you to waste time. Então, hoje tem pessoas que estão vivendo um momento de estudar bastante. Today some people are living a moment of studying hard. Hoje tem pessoas que estão vivendo um momento de trabalhar. So today there are some people that are living a moment of working. Hoje tem pessoas que estão vivendo um momento de se casar. Or maybe get married. E isso, de uma certa forma, você tem que viver And this, in a way, is what you have to live e saber and know e colocar isso, que esse é o momento da sua vida. and put it like this is the moment in your life. Porque se você pensa no momento que você está vivendo hoje, Because if you think of the moment that you're living today, é casar realmente? is it really to get married? É estudar? Is it to study? É fazer qualquer coisa. Is it to do anything else? Se você está fazendo algo que não é para fazer agora, If you're doing something that you're not meant to do now, você está perdendo o seu tempo. you are wasting your time. E o tempo vai passar And the time's going to go by, e você não vai conquistar as coisas. and you're not going to do anything that you wanted to. Porque você está vivendo um momento errado Because you're living the wrong moment na sua vida. in your life. A gente olha a história de Gênesis, So we see the history in Genesis, na criação. the creation. Então a gente vê um Deus que faz planos também. So we see a God that also makes plans. A salvação foi um plano. Salvation was a plan. E foi um plano antes da fundação do mundo. And it was a plan even before the foundation of the world. Eu sei que é difícil pensar assim.
I know it's difficult to think like this. que Deus e Jesus e o Espírito Santo trocaram ideia lá no céu. That God, the Holy Spirit, and Jesus. Then after it comes the woman. E depois da mulher, veio o quê? Crescer e multiplicar. After the woman, what comes is to grow and multiply. Ou seja, Deus, ele é muito organizado. So God is very organized. Então, o que eu aprendo com essa história de Adão e Eva So what I learned from it, e da criação, que há momento para todas as coisas. that there is a season to everything. A gente conhece muito bem Eclesiastes 3, So we know very well Ecclesiastes 3 que fala que há tempo de colher, talks that there is a season há tempo de plantar, to harvest, there is a season to plant. há tempo de costurar. Costurar roupa. Tá lá, cozer. There is a season to sow. Há tempo de rasgar, There is a season to rip off. há tempo de chorar, A season to cry, de rir. to laugh. Ou seja, há um tempo para todas as coisas. So it means there is a season to everything. Há um momento certo para todas as coisas. There's a right moment to everything. Então, no caso da história de Adão e Eva, So in the story of Adam and Eve, houve um momento certo para todas as coisas. there was a right moment to everything. Primeiro Deus prepara tudo para Adão. So first, God prepares everything to Adam. Depois, Adão prepara para Eva. And then he prepares Adam to Eve. E quando a vida já está estabilizada, vem a família. And when the life is settled down, there comes the family. Deus não seria irresponsável de jogar Adão lá, sei lá, no meio, lá, sei lá, do nada, e falar, Adão, se vira aí. God wouldn't be that irresponsible just to put Adam there and say, no, you are on your own. Porque Deus, ele é responsável. Because God is responsible. E da mesma forma, nós The same way as devemos pensar que se nós queremos, né, aqueles que não têm família aqui ainda, filhos, etc. we have to think like from the ones here that don't have a family or children, etc. É necessário nós termos o sustento primeiro. So we need first to have the provisions, Nós temos condições primeiro. to have the conditions first, Para que haja um casamento, so that may happen a wedding, para que haja filhos. and then children. E quando o homem ele inverte o momento do tempo, ele inverte aquilo que Deus criou, And when the man he inverts the order of things, só traz sofrimento e bagunça na nossa vida. they only bring themselves harm and suffering. Você conhece alguém que quis casar sem ter dinheiro nenhum? Do you know of anyone that wanted to get married without having any money at all? Conheço. I do. Eles casaram, Did they got married? mas passaram um bocado, não passaram? But I believe that they went through a very hard time. Choraram bastante, choraram pra caramba. Cried a lot, Mas foi uma escolha deles. but they chose it. Mas qual é a atitude certa que a gente vê na palavra de Deus? But what is the right attitude according to the Word of God? Primeiro você tenha condições. First of all, you have to have the conditions. You need to have the conditions Para que você venha ter um casamento. so that you may get married. E depois disso, você venha ter filhos. Then after this, children come. Você pode pensar também nas pessoas que tiveram filhos You can also think. antes de se casarem. You can also think of people that had children before getting married. Vocês já pensaram nas pessoas que tiveram filhos antes de terem sustento, Have you thought de terem about? condições? Have you thought about people that had children before they had even a job or money to sustain children? Ou seja, as pessoas invertem a ordem das coisas. So that means people invert the order of things. Aí vem dor de cabeça. So that's when they have a hard time. Aí a mãe, que é a avó, tem que cuidar dos filhos. A avó tem que cuidar dos netos. A mãe ou do esposo ou da esposa, às vezes tem que cuidar do neto.
é a voz. So that's when the grandparents comes into play. They have to mind the children. E aí vem aquela bagunça na família. So that their lives is messed up. Aí os pais têm que bancar o filho, porque o filho não tem nada, não preparou nada, está casado e a mulher está reclamando, não temos nem pão duro para comer. Then the parents have to do everything, pay everything, because their children got married without being prepared. E aí gera um caos total. So then the chaos is there. Porque nós temos que saber o momento certo das coisas também. We have to know the right time of things. Então qual é o seu momento hoje? So which is your moment now? É ter filho? Você que é casado, lógico, né, gente? Is it to have children? The Não. ones who are married, of course. Você pensa, não é agora não. So we think, no, I don't think it is now. Nossa situação não está legal ainda, tem que estudar, tem que comprar, tem que ter outras prioridades. Our situation is not the best. We have to study. We have some other priorities right now. Então Deus, pela sua palavra, So God, on His Word, Ele nos dá sabedoria He gives us the wisdom de nós nos darmos com a nossa vida. Deus nos dá sabedoria de a gente viver a nossa vida. Obrigado. God gives us the wisdom to live our lives. Então o que o Senhor nos aconselha nessa manhã? So may the Lord advise us this morning. Estamos começando o ano. So we are just at the beginning of the year. E o que você precisa fazer? What do you need to do? Ah, não sei. I don't know. Você está nessa situação? Are you in this situation? Deus falou alguma coisa com você? Have God spoken anything to you? Não, Fernando, Deus não falou nada. No, Fernando. God hasn't spoken anything. E aí? O que fazer? So what to do now? Meu irmão, faça alguma coisa que você gosta. Brothers and sisters, do something that you like. Faça alguma coisa que você fez e não deu certo, que você quer tentar de novo. Sei lá, faça alguma coisa, mas você não pode ficar parado. Do something that you've already done that didn't work out. Try it again, but do something. Decidiu? Have you decided? Agora coloque as suas energias, se concentre nisso e vai. Now gather all your strength, concentrate on this, focus on your goal. Porque Deus não quer que nós percamos mais o nosso tempo. Because God doesn't want us to waste our time anymore. Deus não quer que você viva a vida, né? Igual lá o irmão que canta lá, o deixa a vida me levar, a vida leva eu. É uma pagodinha, nosso irmão. Eu estou profetizando a vida dele. God doesn't want you to live your life as a singer back in Brazil. I don't know who it is. Pagodinho. Não, meus irmãos, eu não quero viver assim. No, I don't want to live like this. E Deus não quer que você viva assim esse ano. God doesn't want you also to live like this. É um ano de muitas surpresas que vão acontecer na sua vida. It's going to be a year of many surprises that's going to happen in your life. É um ano que Deus vai te surpreender. It's a year that God is going to surprise you. Mas você precisa colocar objetivos na sua vida. But you have to set goals in your life. E você precisa ir atrás deles. So you have to go after this goal. Porque você, com certeza, vai saber Because you, I'm sure, are going to know que foi da vontade do Senhor. it was from the will of God. Mas se você não traçar, But if you don't set a goal, você não vai saber que foi da vontade do Senhor. you're not going to know that wasn't from the will of God. E o tempo vai passar. And the time's going to go by. E quando o tempo passa, aí as coisas ficam mais difíceis. And when the time goes by, the things get harder. Porque existe uma coisinha muito complicada que acontece com a gente. There is something very complicated that happened to us. A gente envelhece. So we grow old E a gente fica fraco. and we grow weak. Aí vem doença. Sickness Aí vem comes, cansaço. Aí vem cansaço. weakness comes, tiredness. Yes. Aí vem um monte de coisa que complica a nossa vida. So many other things come that makes our lives even more complicated. Aí já é tarde demais. And then it's too late. A gente só quer só dormir. So all we want is to sleep. Olha, eu misericórdia, Jesus, me livra disso, mas
Eu fico vendo pessoas que já estão com seus 60 anos de idade e estão trabalhando que nem jovens de 18 anos. I look at people that are already 60 years old and they're there working as an 18 years old boy. Porque durante a vida deles todinha, eles não tiveram objetivo nenhum na vida. Because throughout their whole life, they didn't have any goal, they didn't have any purpose in their lives. E aí o tempo chegou, né? Eles não deixaram de ter as suas famílias, não deixaram de viver as suas vidas. Mas se você for ver a trajetória, é uma trajetória de sofrimento demais e de custo demais da vida. So they lived their lives like having a family and stuff, but if you look to their lives, they have so many sufferings throughout the years and that's it. E não construíram uma aposentadoria, não construíram nada, e estão doentes, e necessitam dos outros. Gente, And if you look, they didn't make anything, like they didn't save money or stuff like this. será que Deus quer isso para mim? So do you think God wants this for me? Será que Deus quer para mim uma vida sem objetivos, sem foco? Does God wants for me a life without focus? Será que Deus quer que eu termine minha vida? Tipo, cara, o que eu fiz na minha vida? Does God wants for me like to end my life without a focus, or like what have I done in my life? Então é necessário esse ano a gente mudar. So it's necessary in this year for us to change, Porque o ano de 2018 vai ser diferente. because the year of 2018 is going to be different. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos. So I'd like you to close your eyes E que você falasse com o Senhor nesse momento. and speak to the Lord. E que se você ainda não tem um objetivo, And if you don't have a goal in your life yet, você pedisse ao Senhor que Ele colocasse esse objetivo no seu coração. you may ask the Lord to put this purpose, this goal in your heart. E mesmo que Ele não colocar esse objetivo no seu coração também, And even though He doesn't do it, você vai caminhar. you're going to walk. Você vai caminhar naquilo que você decidir esse ano. You're going to walk in what you have decided for this year. Porque Ele te deu inteligência, Ele te deu saúde Because He has given you health, wisdom, para você decidir a sua vida. so that you could decide your life. Para você ter um objetivo na sua vida. So that you could have a goal in your life. Então fala para o Senhor, coloque diante dele a sua vida. So speak to the Lord now. Put your life before Him now. Coloque os seus anseios, coloque os seus pedidos, coloque as suas preocupações diante dele. Put your anxieties, your requests, everything you need to tell Him. Put before Him now.